A dança é a leitura da música no corpo da bailarina. Você falou isso. É como se fosse o exemplo que eu dei do teatro, como se você estivesse estudando, interpretando, atuando algum texto, né? E é extremamente importante, como você diz, conhecer os ritmos para executar os movimentos da forma correta. Muito mais do que isso, para ter mais criatividade, né? Quando a gente conhece muito bem os ritmos, então deixa eu explicar isso de uma outra forma. Quando a gente conhece muito bem os ritmos, a gente tem possibilidades de modificar as nossas movimentações, os nossos movimentos. Então você na tua aula de dança, você sabe o movimento. Você aprendeu lá, um exemplo, um básico egípcio, tá? Um exemplo bem besta aqui para vocês entenderem. Você aprendeu um básico egípcio. Quando você dominar o ritmo que cabe aquele básico egípcio, ou os ritmos que cabem aquele básico egípcio, você consegue modificar esse básico egípcio para que ele encaixe de formas diferentes nesse ritmo. Talvez só uma parte do básico egípcio, talvez o básico egípcio inteiro, talvez o básico egípcio um pouco mais, com uma amplitude um pouco maior, dependendo do ritmo que está sendo executado, e assim por diante. Então você tem novas possibilidades de interpretação, né? Quando você conhece o ritmo e você conhece a dança, você tem novas possibilidades de criação. Você consegue criar os dois, né? Você consegue criar uma interpretação muito melhor para aquele ritmo na tua dança. Fazer mais uma associação com o teatro. Quando o ator ele vai interpretar um menino que nasceu um caiçara que nasceu na praia e ele é um menino de cidade grande, por exemplo. Ele precisa fazer um laboratório, né, que eu acho que eles chamam, na praia. Ele precisa conhecer os meninos que nasceram na praia. Eles precisam ter contato direto, né, com esse povo, né, que tem essa cultura praiana, né, que tem as particularidades deles, que eles têm um modo de uma rotina diferente, que eles têm um modo de falar diferente, né? Que eles têm. Então, assim, um exemplo da praia, né? Dos caiçaras, que são quem vive lá na praia, né? Quem nasce nas praias, né? Um exemplo. Eu tenho muitos amigos que nascem que vivem nas cidades litorâneas aqui de São Paulo, então gosto muito mesmo. Mas foi apenas um exemplo que me veio na cabeça, mas isso vale para tudo. Né? Se eu vou interpretar um senhor, eu preciso entender. Se eu não tenho contato com senhores, eu preciso estudar como é que os senhores se comportam, como é que eles falam, como é que eles respiram, como é que eles se movimentam, né? E assim por diante, né? Isso mesmo, imersão. Você falou certo, você precisa imergir no personagem. Quando você está dançando um ritmo árabe, você precisa imergir, né? Eu acho que essa palavra tá certa, no ritmo. O que acontece é que quando a gente aprende a dança, a gente escuta o ritmo, a gente tenta pegar aquela dança e ficar encaixando. E uma hora encaixa no ritmo, mas não encaixa da forma como deveria. Por quê? Porque você realmente não estudou o ritmo. Você não estudou os elementos necessários para aquela dança se encaixar perfeitamente. Tá?